Olá, a gente inicia agora mais um Conexão UFCG. Na apresentação de hoje, eu, Glória Kelly Mendes e Marinilson Braga, vamos conversar com o Vicente Araújo, coordenador do Programa de Estudos e Ações para o Semiárido, o PEASA. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá, Marinilson. Olá, Glória Kelly. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso programa. E eu queria que o senhor iniciasse falando do que se trata o PEASA. Quais as ações desenvolvidas, para quem está nos assistindo, saber um pouco mais sobre esse programa. O PEASA é um programa que ele foi decorrente do PDCT Nordeste, foi um programa de 5 universidades brasileiras do Nordeste, do CNPq e do Banco Mundial, que durou de 1982 a 1992. Foram 10 anos de criação de uma infraestrutura muito importante em 5 universidades do Nordeste, a Rural de Pernambuco, a Federal da Paraíba, através do campus de Campina Grande, a Escola Superior de Agricultura de Mossoró, a ESAM, que hoje é a Universidade Federal Rural do Semiárido, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Piauí. Depois de 10 anos dessa infraestrutura criada, com vários programas de pesquisa e de extensão, as universidades tinham a obrigação de dar continuidade com as suas ações, né, de pesquisa, de extensão e também de ensino, a partir ali de 1992. No caso da Paraíba, o reitor recém-eleito, professor Neroaldo Pontes de Azevedo, autorizou a continuidade do programa, né, e a gente sugeriu o nome Programa de Estudos e Ações para o Semiárido. E, portanto, o programa existe com esse nome desde 1992, né? E como funcionava em Campina Grande, quando houve o desmembramento em 2002, né, a criação da Universidade Federal de Campina Grande, o PEASA ficou junto com a Universidade Federal de Campina Grande. O PEASA é um programa, portanto, hoje, mais na sua grande parte de extensão e transferência de tecnologias sociais para comunidades rurais, assentamentos rurais, pequeno agricultor, mas também tem várias atividades de ensino e também de pesquisa. Uhum. E que ações são essas que o senhor poderia citar? Bem, na atividade de extensão a gente tem uma atuação predominantemente de transformar as comunidades rurais que têm uma vocação produtiva, seja na área agrícola, seja na pequena produção animal. A gente tenta fomentar o que a gente acredita que é melhor para as comunidades, né? Que é você agregar valor ao que você já produz. Então, se um produtor ou uma comunidade tem uma vocação para a produção de leite caprino, por exemplo, a gente tenta levar para essa comunidade a ideia de que ele pode agregar valor a esse leite, né? Com a criação, por exemplo, de outros produtos, para que ele possa ter um melhor posicionamento no mercado. Se ele tem uma vocação na parte agrícola, por exemplo, produz frutas, né? Então a gente sugere que ele faça também a agregação no valor através de implantação de pequenas unidades agroindustriais com boas práticas de fabricação, com todos os cuidados, evidentemente, para que ele possa produzir doce, compota, enfim, outros derivados de frutas, né? Então, assim, a gente sempre trabalha com essa metodologia de transferência de tecnologia. Na área de educação, a gente tem programas desde a educação fundamental, anos finais, na universidade e também tem no ensino superior, né? Nós temos programas de transferência de conhecimento, o que a gente chama de transposição do conhecimento, em várias tecnologias, com um ponto importante, que é a questão da educação empreendedora, mas não a educação empreendedora no sentido do sentido mais, eu diria assim, nefasto do capitalismo, mas é sobretudo a educação empreendedora para o produtor rural se posicionar melhor diante do mercado, né? Que é um mercado muito difícil. Ficar mais competitivo. E ficar mais competitivo. Ele desenvolver vantagens competitivas para poder ter um posicionamento melhor no mercado. Como essa chegada ao PEASA, ou a chegada do PEASA a essa comunidade, a esse indivíduo? É através de edital? É uma pesquisa de vocês? Né? Esse contato? Como é que vocês chegam para agir nessas comunidades? Como nós temos diversas ações, uma delas que a gente criou lá atrás, ali mais ou menos em 2007, né, foi algumas incubadoras, na verdade, a IACOC, né, e a INAC. A INAC foi mais na parte de couros, ali na região da Ribeira, em Cabaceiras. E a IACOC não, ela teve uma atuação mais abrangente, ela funciona hoje em dia, a IACOC, né, foi criada em parceria com o Parque Tecnológico. E a IACOC, que é parceira nossa, trabalha com editais, né? Então lança editais a cada 2, 3 anos. E as pequenas comunidades rurais são comunicadas, né? São avisadas desse edital e se candidatam para ter uma assessoria de 2 anos a 2 anos e meio, né? No processo de incubação. E aí o PEASA, junto com
a IACOC faz uma série de capacitações, treinamentos, até transferência de tecnologia. A IACOC hoje já avançou bastante, já está fazendo programa de aceleração de empresas, já teve um momento que fez programa de aceleração de empresas, e agora já está, inclusive, trabalhando com a questão de preparação de pequenas comunidades para exportação, né, de seus produtos. E essa transferência é a partir das pesquisas desenvolvidas aqui na universidade que vocês levam até esses produtores? Isso, como eu disse anteriormente, o PDCT criou um grande banco de pesquisas ao longo daqueles 10 anos e também a universidade, ao longo desses últimos anos, inclusive o próprio UFCG, também já tem uma pesquisa consolidada através dos programas de pós-graduação, né? Então nós temos vários laboratórios que desenvolvem pesquisas e quando a gente recebe uma demanda de um produtor, a gente identifica o problema junto com ele, né? Faz todo o trabalho de identificação das necessidades do produtor e busca dentro da universidade grupos de pesquisa que possam atender aquelas demandas. E se nós não tivermos dentro da universidade, a gente busca também fora da universidade, através dos nossos parceiros, o INSA, a EMPAE, né, e outras instituições, o SENAI. Então a gente não trabalha só com pesquisadores da universidade, a gente tem todo esse trabalho de articulação institucional internamente, né, e também fora da instituição. Então a gente atende os produtores a partir dessas demandas. E o PEASA, a IACOC tem os seus editais, mas o PEASA atende qualquer demanda que aparece ao longo do nosso funcionamento, evidentemente durante do exercício letivo da universidade, a gente atende qualquer demanda que aparece do pequeno produtor rural, ou de prefeituras, ou de comunidades, ou de associações, ou de cooperativas. A gente não tem um edital, mas a gente está o tempo todo disponível, né, e atendendo essas demandas dos produtores rurais. Isso vai desde o planejamento à comercialização dos produtos, né? Vocês começam a parte administrativa de planejamento, além da parte da produção, né? Isso, a gente costuma dizer que a gente atua em toda a cadeia produtiva. Sim. A gente atua antes mesmo da porteira, porque a gente também dá assessoria para os produtores rurais para fazerem a compra dos seus insumos de maneira coletiva. A gente tem, inclusive, sistemas que a gente desenvolveu para atender ao que a gente chama de arranjo produtivo local, né? Pensando na cadeia principal e na cadeia secundária. Então, nós temos uma tecnologia que nós vamos chamar de Balcon, e a gente já desenvolveu vários sistemas e o último que a gente desenvolveu foi para a avicultura caipira, foi uma encomenda do Sebrae, onde a gente detém essa tecnologia, onde os produtores podem fazer demandas de oferta, aliás, pode fazer demandas de compra de insumos e oferta de seus produtos através desse sistema, né? Isso vai numa questão mais assim de envolvimento de cooperativas, essa interação, ou é uma coisa individual que parte da coordenação? Normalmente esses arranjos produtivos têm uma associação cooperativa em torno dele, né? Ou mais de uma associação, ou mais de uma cooperativa. Por exemplo, no caso da avicultura, a gente tem um Fórum Estadual de Avicultura Caipira. Esse sistema foi uma encomenda do Sebrae para atender a esse fórum. Aí você poderia perguntar, já está sendo utilizado? Não, ele já foi desenvolvido já há 2 anos, mais ou menos. Nós fizemos a entrega oficial ao Sebrae, mas o fórum ainda não está utilizando, mas está à disposição deles para eles começarem a usar. Eles estão num processo de organização do fórum da caipira, da avicultura caipira no estado, né, da Paraíba, e em algum momento eles vão ter maturidade para utilizar essa ferramenta. Essa provocação, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, que vocês também integram o PEASA, o Museu Interativo do Semiárido, né? Sim, o Museu Interativo do Semiárido faz parte das nossas ações, né? Uma das principais ações na área de educação e cultura. Ele é voltado para atender, na sua exposição permanente aqui na sede do programa, a visita de grupos de alunos de todos os níveis de ensino, né? A gente recebe visita de crianças, visita de adolescentes, visita de jovens e visita de jovens quase adultos da universidade. Nós recebemos alunos de curso de geografia, de história, enfim. Então, é um museu bastante movimentado, né? Nós temos uma quantidade de visita bem interessante. Temos algumas dificuldades. O que tem nessa exposição? O que tem nessa exposição? Nós temos... São várias áreas. Nós temos, primeiro, a questão da cultura do homem do semiárido, né? A sua forma de se vestir, a sua forma o seu mobiliário, né? Os seus utensílios principais utilizados no semiárido. Nós temos algumas coleções de artistas que colocaram a sua arte para mostrar as belezas do semiárido, né? E nós temos também um outro salão, que é a parte de indústria, né? Todos aqueles equipamentos que são utilizados na produção do queijo, na produção do sisal, enfim. Então, temos vários equipamentos na área da indústria do semiárido, né? E temos também a parte de comércio do semiárido. Então, toda aquela parte das bodegas do semiárido, a gente também tem
uma certa representação lá dentro do museu. E temos 3 dioramas, que foi uma parceria com o programa BNB-BNDES Cultura, 3 dioramas bem interessantes, que a gente une a questão da cultura do semiárido com a tecnologia de Campina Grande. Então nós temos nesses dioramas, inclusive, automação, né, com robótica, foi feita em parceria com os alunos de engenharia elétrica, e assim, chama muita atenção a nossa exposição como um todo, né? Ô professor, desculpa, a visitação, né? Agendamento. A visitação a gente faz por agendamento. A gente está com um pequeno probleminha atual na questão dos dioramas. Né? Na realidade, foi o que aconteceu. Depois da pandemia, como a gente passou um bom tempo sem funcionar, quando a gente retomou, o sistema não queria mais funcionar. E aí nós tivemos toda uma situação para tentar encontrar uma pessoa que conseguisse fazer. E essa pessoa já está há 1 ano e está concluindo, mas realmente está dando muito trabalho para ele identificar todo o funcionamento que os meninos bolaram em 2007, né? Então, aliás, 2013, perdão, há 12 anos atrás. Mas, assim, a gente não tem feito assim, agendamento, aliás, provocar as escolas para virem, mas a gente está aceitando agendamento, né? E a gente, infelizmente, não consegue mostrar o funcionamento dos dioramas no momento, né? Tem algum horário? Telefone? Tá, o telefone é 2101 1590. A pessoa que faz toda a parte de coordenação de agendamento é a Marleide, né? Lá no PEASA, no MISA. Né? E é a pessoa, inclusive, que faz também toda a parte de monitoria, ela junto com a Poliana, que é voluntária, né? Ou o professor Daniel Duarte Pereira, que é do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, mas que é o nosso curador voluntário. Então, quando é um grupo maior, e dependendo do dia, o professor Daniel faz parte do acompanhamento da visita. Caso contrário, Marleide, se for um grupo pequeno, Marleide mesmo pode fazer. Se for um grupo ali intermediário, ela convida a Poliana, que é uma aluna voluntária nossa de pós-graduação aqui, que está conosco desde a graduação como voluntária, né? E que faz esse trabalho aí de monitoria lá dentro do museu. E o museu também tem na realidade, o museu começou com uma exposição itinerante. Sim. Então, 3 anos antes, em 2003, nós criamos essa exposição Viver e Compreender o Semiárido, que é uma exposição de painéis, né? E que hoje não é só uma exposição mais de painéis, é uma exposição de painéis e acervo, que a gente leva para os aniversários dos municípios, ou as festas que tem nos municípios. Então, a gente já deve ter feito mais ou menos, pelo menos umas 50 exposições itinerantes em vários municípios do estado da Paraíba e fora da Paraíba, inclusive. A nossa exposição já foi até para Brasília, inclusive, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também. Né? Lá atrás, nós já tivemos essa grata satisfação de receber esse convite. O nosso acervo também no museu também tem sido utilizado bastante pelas produções da Globo, né? Aqui na região ali da Hollywood nordestina. Eles pegam emprestado nossos acervos também para utilizar nas suas filmagens. E esse acervo, vocês têm uma renovação assim, recebem, digamos, doações, essa questão que vocês estão abertos, tem um programa de acolhimento? Não, a gente não tem uma política de acervo, né? O nosso museu, eu diria assim, que é um museu feito a 4 mãos, por pessoas que não entendem de museologia, né? A pessoa, assim, culturalmente mais preparada do nosso grupo é o professor Daniel Duarte Pereira, né? Mas eu tenho uma certa sensibilidade, Rossino também, até ele brinca, Rossino é o meu parceiro no PEASA já há 40 anos, e o Rossino diz que ele é o procurador do museu, né? Ele procura peças, né? Procura acervo para poder a gente adquirir. E a aquisição, assim, a grande maioria a gente faz ou recebe por doação ou a gente paga, né? Negocia com quem está com aquele acervo, a gente negocia alguma coisa, né? E paga do próprio bolso, na realidade. A universidade não tem uma política de aquisição de acervo, né? Nada foi adquirido com recurso da universidade, tudo a maioria foi a doação. Quando foi doação, a gente fez uma pequena doação, uma pequena troca financeira com algumas pessoas que doaram e a gente coloca lá no museu, principalmente o professor Daniel Duarte Pereira. Muita coisa, ele realmente tem uma sensibilidade muito grande para peças antigas e boa parte foi ele que realmente deixou lá à nossa disposição. Até porque ele tem vários outros locais com que ele apoia a criação de museus, que ele faz esse mesmo procedimento. É um trabalho voluntário que o professor Daniel faz no Estado, bem interessante, que a gente tem a grata satisfação de tê-lo conosco também no MISA. Dentro das ações do PEASA tem se destacado muito essa questão do queijo, né? Desse roteiro do queijo artesanal. Como foi esse cheiro do queijo aí para começar? Tá, essa questão de apoio a comunidades que trabalham com o leite, né? E consequentemente, a gente, com a nossa principal ação, que é induzir as comunidades a transformar a sua produção artesanal numa produção mais agroindustrial, né?
Então, o roteiro do queijo veio na esteira dessa experiência nossa com atividades de transferência de tecnologia para pequenas comunidades que fazem a parte de processamento, né, e produção de derivados do leite. E esse roteiro do queijo foi um projeto aprovado, né, pela professora Mônica Correia. Mônica Tejo, quando estava na direção do INST, no Instituto Nacional do Semiárido, ela aprovou um projeto junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, para organizar, né, a produção de queijo no estado da Paraíba e no estado do Ceará. E isso foi ali quando surgiu a pandemia também, né, eles passaram um ano parado, né, por conta da pandemia, e quando retomaram, né, então assim, conseguiram fazer um diagnóstico de mais ou menos 15 a 20 unidades de beneficiamento de leite aqui na Paraíba. Aqui na Paraíba é caprino, né? E no Ceará que é bovino, né? Então, o Ceará é bovino e caprino também. Então, na Paraíba foi feito esse diagnóstico de unidades que já tinham uma boa caminhada na questão do beneficiamento de leite, né? Na produção de queijo. Muitas delas com uma quantidade de queijo ainda muito incipiente, limitada, com talvez um queijo tradicional, às vezes uma manteiga da terra, né? E aí o programa ele fez exatamente esse diagnóstico, fez uma capacitação para que esses queijeiros pudessem ampliar sua capacidade de produção, melhorar a qualidade da produção, né, através das boas práticas de fabricação, com toda a assessoria para a melhoria dos seus ambientes de produção artesanal. E nós tivemos aí um salto qualitativo em termos tanto da qualidade dos produtos de queijo como quantitativo também. Por exemplo, Casa do Cariri, quando a gente fez as primeiras visitas, eles tinham no máximo 2, 3 produtos na sua linha de produção. Hoje eles têm quase 30 produtos. E queijos premiados nacionalmente. Queijos premiados nacionalmente. Então a gente também estimulou a participação, né, deles. A professora doutora Mônica Gonçalves, ela é especialista na parte de queijo, né, e ela participa de muitos concursos, já participava de muitos concursos de queijo Brasil afora, participando assim, mesmo para conhecer como é que funcionava. E aí, acho que há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente decidiu fazer o primeiro concurso aqui na Paraíba, em Pombal. Então, nós entramos juntos, o PEASA, junto com o campus de Pombal. Fizemos, foi naquela festa de Pombal, a Expo Pombal, e fizemos o primeiro concurso de queijo, e foi um sucesso, né? Um sucesso absoluto. E aí ela foi aprimorando, a professora Mano foi aprimorando a sua organização em termos de concurso. Hoje ela é convidada para participar de praticamente todos os concursos do Brasil como avaliadora, e também agora está sendo convidada para organizar esses concursos, né? Então, assim, como ela é coordenadora de projeto do PEASA, a gente dá todo o apoio que precisa, né? Claro, a gente está junto. E quando ela não pode ir, eu vou, enfim, ou o Rossino, ou o Daniel Casimiro. Então a gente está sempre participando, ou como eu não sou ainda juiz, né? Mas o Rossino já é uma pessoa hoje que faz avaliação, já foi treinado para isso. Daniel Casimiro também, a professora Mônica, evidentemente, né? Então, assim, hoje a gente ela está com uma participação semanal de 2, 3 concursos. Nessa questão, a gente, digamos, dá para peitar o queijo de Minas, assim, a gente já começa não dá. Assim, ainda, né? Estamos avançando, né? Em termos de qualidade, sim, mas em termos quantitativos, jamais. Quantitativo assim, é difícil, né? Pela produção leiteira, né? Porque, por exemplo, quando eu fui para Blumenau ano passado, nós levamos 10 amostras de queijo da Paraíba, né? Todas as 10 foram premiadas. Esse ano a professora Mônica que foi, né? Ela levou 34 amostras, 24 foram premiadas. Para você ter uma ideia de comparação, Minas Gerais ela consegue premiar cerca de 500 produtos. Então é uma coisa assim extraordinária, né? Mas em termos de qualidade, nós atingimos também medalha de ouro no mesmo concurso. Então significa que qualitativamente a gente já está chegando na mesma qualidade, não é, do queijo de Minas, né? Então nós temos alguns queijos que já são realmente queijos premiados com medalha de ouro, e significa dizer que eles estão atingindo um parâmetro já da mesma qualidade do queijo que é produzido em Minas, no sul do país, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem queijos maravilhosos também. Professor, o PEASA também ele realiza uma ação que é a Expedição ao Semiárido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona, qual é o objetivo dessa expedição. A Expedição do Semiárido foi mais um sonho, assim, a gente faz muito brainstorming, né, do nosso grupo, né, para discutir o que é que a gente vai fazer, o que é que pode fazer. E eu lembro que um dia a gente reunido lá no PEASA, né, lá no museu, depois que a gente já tinha, vamos dizer assim, consolidado a ampliação do museu, inclusive, foi ali em 2013, mais ou menos,
a gente pensou, rapaz, já pensou se a gente fizesse uma viagem com muitas pessoas, né, como se fosse uma expedição, né, com ônibus da universidade e alguns carros atrás e tal. E aí a gente disse, rapaz, vamos pular nisso. Aí eu tive a ideia, né, como eu tenho uma atuação também em escolas, né, de nível médio, escola básica de nível médio, eu lembrei de fazer um concurso de redação. E aí a gente fez um concurso de redação, inicialmente, né, pensou num concurso de redação para jovens que estudam em escolas públicas ou privadas no ensino médio, né? Mas aí, para a gente não ficar muito limitado, a gente, na primeira edição, a gente também colocou para jovens que estão na universidade na graduação, com a modalidade de artigo científico, ou até uma pessoa que esteja na pós-graduação, na modalidade também de artigo científico. Então, nas 6 primeiras edições que nós fizemos, nós sempre tivemos um concurso de redação para jovens do ensino médio e educação profissional de nível médio, e artigo científico para jovens que estão na graduação ou na pós-graduação. Na última edição, nós fizemos uma parceria com o INSA, a professora Mônica Tejo, mais uma vez, quem estava à frente da direção do INSA, e ela sugeriu a gente criar uma outra modalidade que a gente achou fantástica a ideia, que é premiar também produtores rurais que têm práticas agrícolas inovadoras. Não é? Então, na última edição que nós fizemos em 2022, após a pandemia, a gente teve jovens de ensino médio com a redação e educação profissional, o jovem que está na universidade com um artigo científico na pós-graduação, e o produtor rural, que ele apresentava um vídeo com suas práticas agrícolas sustentáveis e uma pequena lauda sobre quais são as suas tecnologias inovadoras que ele faz na sua propriedade. E aí nós temos uma comissão, que são comissão de professores da universidade, um grupo, normalmente o pessoal de letras, né? Que até na última edição, quem nos ajudou foi a professora Denise Lino, com a equipe dela, de alunos de graduação, na correção das redações. Fizemos uma comissão com 3, 4 professores para avaliar os artigos científicos, né? E também essa mesma comissão avaliou as propostas dos produtores rurais, né? Isso resultou em algum produto, alguma publicação? E também, se não me engano, teve algo com relação à fotografia, não? Vocês fotografaram? Não, a gente fez um concurso, teve um concurso de fotografia ali no início do museu, a gente teve um concurso de fotografia durante 2 anos seguidos, que foi um outro concurso que a gente criou antes da expedição do semiárido, que era um concurso de fotografia. Esse concurso a gente não levou à frente. E essa expedição visitava onde exatamente? Bem, então, vamos lá. A gente tem, na realidade, o produto final dessa expedição é uma viagem de 8 dias, de domingo a domingo, e a gente faz uma expedição com visita várias instituições e locais marcantes do semiárido do Nordeste, em 4 estados, né? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Certo? Às vezes a gente não consegue nos 4 estados. Por exemplo, a última a gente só foi em 3 estados. Mas na próxima, que a gente vai fazer agora em 2026, estamos já discutindo com o professor Etan, que está à frente do INSA atualmente. A gente está num processo de construção de uma parceria conjunta. Uma das ações seria a retomada da 7ª edição, né, da expedição do semiárido. E a gente passa 8 dias. Na última, a gente visitou a Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró. Visitou... Aí a gente vai para Sousa, né, a questão dos dinossauros, do Vale do Dinossauro, né? A gente vai para o Pico do Jabre, para fazer toda uma aula sobre a questão da formação, né, da região semiárida do Sertão. Depois a gente vai para Pernambuco, Triunfo. Foi para o Vale do Jatibau, lá em Pernambuco também. Conhecemos também um observatório que a gente não sabia que existia, né, em Pernambuco também. Depois fomos para Bonito, em Pernambuco. E finalmente a gente terminou em Cabaceiras aqui, na questão ali da região de Cabaceiras, que tem aquela região das formações rochosas, né? A saca de lã e principalmente a questão lá aquela formação rochosa. Isso, que é muito importante aqui. Enfim, me desculpe, faltou algo o nome da memória agora, na minha cabeça, mas é uma região muito conhecida de Cabaceiras que tem uma pedra em formato de um como se fosse um chapéu, né? Um capacete, um capacete, né? E que tem um pôr do sol maravilhoso, né? Então, assim, a turma passa 8 dias
viajando. Toda noite a gente faz alguma atividade, né? Às vezes uma dinâmica, um forró, um concurso de talentos, enfim. Então, é um trabalho bem interessante, né, durante essa semana. Voltando, fiquei curioso com relação ao resultado final do concurso, onde está disponível o resultado, digamos, dessas produções, porque serve de reflexão também o sentir desses meninos com relação ao semiárido, né? Eu acho que legal. A gente monta um pequeno acervo, né, das redações produzidas com os artigos científicos, né? E na última a gente não conseguiu recurso suficiente para publicar, fazer uma editoração bacana, porque a gente sempre tem os arquivos bem direitinho, organizados, né? Mas a gente queria na última chegamos até a fazer toda a parte da arte, mas a gente não conseguiu recurso para poder formatar e montar um livro mesmo, com todas as redações premiadas, com todos os artigos científicos e também com as fotografias, né, das práticas agrícolas sustentáveis. No site do PEASA? Fica disponível? Não está. Na realidade, a gente tem essa dificuldade de organização desse documento final. Está tudo na nossa mão, mas a gente não conseguiu organizar. Mas aguardada será a memória. Nessa próxima, com a graça de Deus, a gente vai tentar fazer, de fato, né? A gente chegou bem perto dessa vez. Chegamos a montar toda a editoração, a formatação com aluno de design, mas a gente não conseguiu recursos para manter e construir esse documento final, infelizmente. Entendi. E nessa imersão, assim, nessa expedição, o senhor consegue ver, as pessoas participam, conseguem enxergar as potencialidades do semiárido? Essas pessoas estão participando da expedição? Sim, o grande objetivo é esse, porque a gente tem um desenho que é feito na cabeça das pessoas, que a região semiárida é uma região inóspita, né? Que você não consegue tirar nada dali de dentro. Então a gente faz visita a vários projetos que a gente dá apoio também ao longo do processo, e também demonstra como toda a questão do turismo, né? Turismo ecológico, como você pode gerar receita com as belezas que nós temos no semiárido, né? Então, isso a gente demonstra claramente, e o jovem sai totalmente modificado, né? Totalmente assim, ele entra na expedição, uma pessoa, e sai outra completamente diferente, porque ele sai com uma visão completamente diferente da beleza que é, na realidade, o semiárido. A visão que ele tinha era de criança passando fome, de calango, de pedras, coisa muito seca, né? Então a gente está ali naquele mês de julho, a viagem é no mês de julho, e aí também a gente tem essa colaboração da natureza, né? A gente está num período bacana, né? E ele vê que naquele período realmente o semiárido realmente é uma região muito bela e com um potencial muito grande em termos de produção. Como é essa seleção para participar, professor? Tem já uma ideia de um edital? Vai ser? A gente faz um edital, é público nesse edital, eles se inscrevem, né? E aí a gente, no caso da redação, a gente faz redação em Campina Grande, em todos os campos da UFCG, em Cuité, em Sumé, em Patos, né? Ali talvez a gente normalmente faz só em Cajazeiras, Patos e Cajazeiras. O pessoal de Pombal vem para Patos e o pessoal de Souza vai para Cajazeiras, né? E para a expedição, para participar dessa expedição? São quantas pessoas? Não, aí o concurso depois que a gente seleciona as melhores... Sim, o prêmio seria... O prêmio é a viagem. A viagem. Geralmente então, são quantas pessoas na expedição? Mas com a nossa equipe são 60 pessoas. Muita gente. São 54 premiados. Ótimo. E 6 pessoas a 8 da nossa equipe, né, que acompanha. Mas são 54 premiados. Então, a premiação é o seguinte... São 30 alunos, né? 15 alunos do ensino médio, mais 15... Perdão. São 15 alunos no total do ensino médio, com seus 15 professores, porque como eles são de menores, os professores orientadores vão juntos, né? Então, dão 30 aí, né? Aí nós temos mais 10 alunos de graduação e pós-graduação e 10 produtores rurais, certo? E às vezes a gente convida um parceiro ou outro, né? No caso da última que a gente fez com o INSA, a gente levou 4 pessoas do INSA também. Por isso que foram 54, na realidade, fora a nossa equipe. Há dificuldade em captar recursos para fazer essa expedição? A gente não consegue fazer todo ano por conta disso, porque ela é muito onerosa, né? Como são 8 dias, com quase 60 pessoas viajando, com almoço, café da manhã, almoço e jantar, tudo, e a hospedagem pago pela expedição, né? Então é muito oneroso. A última acho que custou quase 150 mil reais, né? E o INSA entrou com a parte mais onerosa, que foi a parte de hospedagem e alimentação, que custou mais ou menos 90 mil reais naquela época. E o INSA foi quem entrou como parceiro nosso. Então, a gente está tentando novamente o INSA
Mas a gente também busca parceria com a iniciativa privada, algumas empresas que nos dão apoio, né? E os alunos recebem um kit completo, né, de expedição, camisa, chapéu, enfim. O poder público, acho que as prefeituras desses municípios, né, elas deveriam ser provocadas, né? A gente já procurou isso, mas você não sabe o quanto é difícil conseguir qualquer coisa. Porque é até um retorno das prefeituras para essas coisas. A gente não conseguiu esse tipo de apoio nem um ano para a expedição. E atualmente, quais são os principais parceiros estratégicos assim, do PEASA? O senhor já citou o INSA. O INSA, eu diria eu chamo, a gente até chama brincando, que é o nosso primo rico, né? Então, a gente, quando se encontra em eventos, a gente brinca assim dessa maneira, que são o nosso primo rico. Mas nós temos muitos parceiros, né? Nós temos o Parque Tecnológico, que é um parceiraço de primeira ordem, né? Claro que está havendo uma mudança aí na questão da gestão do Parque Tecnológico e esses ajustes estão nos afligindo no momento, porque a gente está com um pouco de dificuldade de conseguir agilizar, né, a busca de recursos nas prefeituras para outros tipos de ações, que daqui a pouco eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Mas assim, o Parque sempre foi e ainda é um grande parceiro nosso. O Sebrae é um parceiraço de primeira ordem, né? A maioria dos nossos atendimentos para as comunidades rurais é através de um instrumento do Sebrae chamado Sebrae Tech, que o Sebrae ele entra com 70% do recurso para atender uma consultoria para uma comunidade rural e a comunidade rural entra só com 30%. Então, por exemplo, numa consultoria que vai custar, com capacitação, treinamento e implantação de alguma atividade, que vai custar R$5.000, o Sebrae entra com R$3.500 e a comunidade só entra com R$1.500, entendeu? Então, o Sebrae é um parceiraço nesse sentido. E todos os nossos programas de educação sempre são em parceria com o Sebrae. Quais são essas, falando de educação, vamos falar de educação, né? Quais são essas ações, né, a que o senhor se refere? A expedição ela é uma atividade cultural e também educacional, né? Porque a gente tanto parte da questão educativa para fazer a seleção e também é um processo de educação ambiental durante toda a viagem, né? Mas assim, em termos de educação mesmo, nós temos na educação básica, a gente tem um programa chamado Programa de Educação Empreendedora para a área rural, né, e práticas agrícolas sustentáveis. É uma parceria com o Sebrae. O Sebrae entra com um produto chamado JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e a universidade entra com 24 treinamentos, tecnologia. Ambos, Sebrae e PEASA, capacitam os professores do ensino fundamental nos finais, da educação básica, dos municípios, e esses professores fazem a mediação com os seus alunos, né? Então, essa é uma ferramenta que está sendo escalada agora, está sendo ampliada. A gente rodou em 2023, 2024, perdão, 2023, 2024, 2025 em Gujão. Agora, em 2025, a gente está rodando no segundo semestre em Assunção. E no próximo ano a gente já está com 7 prefeituras, né, que aderiram ao programa, por conta da questão que está coincidindo com a necessidade de implantação dos programas de educação integral dos municípios. Então, essa nossa ferramenta ela é muito importante para, pelo menos uma tarde da educação integral, a gente já consegue ocupar, porque as prefeituras estão com muita dificuldade de encontrar o que fazer nessa educação integral com as crianças, né? Então, esse nosso programa ele tem um grande objetivo, que é o seguinte: primeiro, atacar a questão da sucessão familiar no campo, né? Segundo, atrair o jovem a ter novamente um vínculo forte com a terra, né? Com a sua origem, com a propriedade rural da sua família, né? Então, isso, evidentemente, ele, ao ser atraído e ser apresentado uma série de condições que ele pode tirar a sobrevivência dele, não só uma sobrevivência assim, básica, mas, sobretudo, ele tirar a receita, né? Ele demonstra para o jovem, o adolescente, ali entre 11 e 15 anos, que ele tem todas as condições, né, de, a partir do conhecimento, gerar renda na propriedade da família, né? Então, ele tem essa função também de mostrar para o jovem que economicamente uma propriedade no semiárido é totalmente viável, né? E isso tem um outro objetivo também, que é o quê? Nós sabemos que os cursos das áreas agrárias aqui das universidades federais estão passando por um momento difícil. Né? Então, a gente, ao estimular, ao sensibilizar esses jovens com todas essas tecnologias e demonstrar para ele que esse conhecimento pode transformar a vida dele na propriedade rural da família,
eu estou também formando jovens para cursos superiores futuros, né, para as universidades. Principalmente o campus de Sumé, né, que tem essa questão de exatamente. Então, assim, e Pombal também, né, que tem agronomia, que tem, enfim. Então, tem todos esses objetivos. E o curso, e o programa está sendo, a gente está visitando várias cidades, né, a gente está sendo convidado, e está sendo um sucesso, né, assim, de 15 prefeituras que a gente visitou nos últimos 2, 3 meses, né, que a gente está olhando para 2026, a gente já tem 7 adesões, né? Então, assim, 50% de adesão em relação ao que a gente visitou em termos de município. Nesses 40 anos de experiência, professor, faça uma reflexão aí, digamos, houve uma redução da desertificação também das propriedades nessa questão semiárida? O problema da questão da... Porque eu digo assim, as pessoas vão fugindo das suas propriedades. Como disse que essas ações têm provocado o pessoal a voltar à linha produtiva, né? Vamos dizer, a valorização, a busca de um meio de vida dentro da propriedade tem sido eficaz. A questão da desertificação... Então, das propriedades, estou dizendo do pessoal sair das suas propriedades. Entendi. A desertificação não só do ambiente, né? Sim, certamente houve... Primeiro porque as condições de vida no Nordeste mudaram muito, né? As políticas públicas que existiram nos últimos anos, né? Nos últimos 25 anos, vamos dizer, evidentemente que teve aí um gap por conta de... Todo mundo sabe o motivo, né? Então, as políticas públicas foram construídas, a questão dos programas de governo chamado, não só o programa de Bolsa Família, mas sobretudo o programa de alimentação nas escolas, né? Que é o PENAI, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, né? Tudo isso criou uma situação para o pequeno produtor rural da região semiárida que ele pode produzir com a garantia de compra do governo, né? Para atender às demandas das famílias que realmente estão numa situação difícil, né? Estavam no mapa da fome, né? Então, esse programa de governo foi para, de fato, tirar as famílias do mapa da fome. E a questão da alimentação nas escolas, né? Então, esses 2 programas governamentais de aquisição de alimentos para a escola e também para atender as famílias que estavam no mapa da fome, isso deu uma transformação muito grande no Nordeste. Afora, evidentemente, os programas de Bolsa Família também, que, de certa forma, elas, por um período, você cria uma situação de tirar as pessoas da miséria, mas depois elas terminam fazendo uma poupança e às vezes começam a investir, compram uma ex, compram um caprino, faz uma pequena avicultura caipira e começa a gerar renda para a família, né? Então, hoje você tem de fato, né, muitas famílias voltando, né? Nós temos um caso, inclusive, de São Bentinho, que era uma família que estava toda morando em São Paulo, né? E voltou para o Nordeste e a gente deu um apoio, né, lá na unidade deles, é uma unidade de polpa de fruta, e hoje eles estão muito bem, né? Polpa de fruta e mel, né? Também tem a parte de produção de mel. Então, assim, temos vários exemplos de famílias que moravam fora e que hoje estão atuando na sua propriedade de origem, né? E realmente gerando renda a partir disso. Certo. Professor, voltando um pouquinho para a educação, eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre esse MBA em Gestão Empreendedora e Inovação, que vocês têm também. Tá, o PEASA, em 2012, né, eu fui convidado para participar de uma comissão nacional criada pelo Sebrae Nacional, chamado Universidades e Empreendedorismo. Né? Então, foram 6 ou 8 professores de várias cidades brasileiras, e eu fui convidado aqui pela Paraíba para fazer parte dessa comissão para a gente criar um programa nacional de educação empreendedora nas universidades. E aí esse programa lançou o primeiro edital ali em final de 2013 para 2014. Aí nós mobilizamos as 3 universidades públicas da Paraíba na época, né? Fora o IF, mas a UEPB, a UFPB e a UFCG, e nós elaboramos um projeto para, primeiro, criar a disciplina de empreendedorismo no maior número possível de cursos de graduação nas universidades, treinar os professores através de um programa do Sebrae chamado Empretec. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um programa que treina profissionais de uma maneira geral para poder ele redirecionar a sua vida como um empreendedor, não é? E nós criamos também, nós idealizamos também a criação de um MBA. Esse MBA, inclusive, era conjunto. E iria participar o EPB, a UFPB e a UFCG. Então, seriam professores das 3 universidades, né, nesse programa. Esse MBA, na realidade, já tinha tido uma edição antes, em 2007, no programa Primeira Empresa da FINEP. Né, o programa Primeira Empresa da FINEP. Nós criamos uma primeira edição do MBA, foi em 2007,
E aí a gente retomou esse MBA em 2014, né, dentro desse programa do Sebrae. Era a última ação. Então, os professores eram treinados através do Empretec. Nós criávamos a disciplina de graduação de empreendedorismo em diversos cursos, estimulávamos os alunos a participarem do desafio Sebrae de empreendedorismo e, ao final, a gente teria o MBA para capacitar alunos que fossem concluir na graduação. E aí, para nossa surpresa, não só alguns alunos participaram, mas também foi um programa que chamou a atenção de várias pessoas, né? Porque o primeiro foi muito voltado para empreendedores do programa Primeira Empresa da FINEP, em 2007, mas a segunda edição, em parceria com a UEPB, a UFPB terminou não entrando, por uma questão muito burocrática da parte da Procuradoria Jurídica. Eles não conseguiram assinar o convênio com o Sebrae, só assinaram o UFCG e o UEPB. E nós lançamos um MBA em conjunto, o UEPB e o UFCG. Eles capacitaram vários profissionais da UEPB e ex-alunos da UEPB, e nós, alguns profissionais da universidade e também ex-alunos nossos da UFCG. Aí lançamos uma segunda edição, né, uma terceira edição, entre 2017 e 2021 e 2023. Ali, a gente ia lançar na pandemia, adiou, mas começou no final ali no início de 2022, terminou agora em 2024. E vamos lançar agora a quinta edição, né, 2025, 2026. O PEASA se transformou além desse programa de transferência de tecnologia para o semiárido, nessa coordenação de educação empreendedora e inovação dentro da universidade. Então, todas essas atividades de educação empreendedora e de inovação, vinculadas a essa questão de empreendimento de novos negócios, negócios inovadores, o PEASA está à frente também na universidade. E daí a coordenação fica uma parceria nossa do PEASA, hoje com a Unidade Acadêmica de Administração. Então, a coordenação pedagógica do programa é da Unidade Acadêmica de Administração e a coordenação estratégica e administrativa do programa de pós-graduação é do PEASA. Tem data, assim, é próximo ano esse edital? O edital deve ser publicado agora no final de novembro, certo? Ele já passou todas as instâncias da universidade, vai agora para a Câmara Superior de Pós-Graduação, só para aprovar o ato de referendo do pró-reitor, né, que é o presidente da Câmara. Então, acho que é no dia 18 a reunião da Câmara de Pós-Graduação. E aí a gente lançou o edital em seguida, talvez na segunda-feira, dia 22. E as inscrições vão até ali janeiro, mais ou menos, e as matrículas devem acontecer ali na primeira semana de fevereiro. E as aulas devem começar ali também em fevereiro. Pronto, professor, a gente vai finalizar pedindo para o senhor fazer uma reflexão, todos esses anos, assim, uma reflexão rápida dessa atuação do PEASA para o desenvolvimento do semiárido, que programas o senhor destaca, que ações e o futuro, né? Quais são os próximos passos do programa? Eu diria assim que o PDCT Nordeste, os 10 primeiros anos, foram muito marcantes porque a gente tinha um orçamento maior do que a própria universidade. Então, assim, a construção de uma atividade de pesquisa muito arrojada foi feita naquele momento, né? É claro que isso deu uma musculatura para a universidade suficiente para todas as pesquisas que vieram depois disso, né? Evidentemente que os equipamentos também vão ficando obsoletos, sucateados, né? Mas houve a capacidade da universidade de se renovar. Todo edital que temos da FINEP, esses grupos de pesquisa participam e adquirem novos equipamentos, né? Então, a Universidade Federal do Campina Grande hoje é reconhecidamente uma universidade muito forte na área de pesquisa, na área de patentes, né? A gente também tem uma posição muito interessante. E na parte de extensão, né, a gente também tem uma universidade com uma extensão muito forte, né? Nós somos um programa eminentemente de extensão, como eu falei. Claro que temos atividade de ensino e de pesquisa também. Mas, assim, eu acho que toda essa ação nossa teve transformações marcantes em várias comunidades, né? Claro, nós não somos... não só são flores, mas a gente tem, assim... Eu diria que a gente tem 80% de sucesso em todas as ações que a gente empreendeu ao longo desses anos, né? E, assim, uma preocupação que eu tenho é que o PEASA, ele hoje se resumiu muito, né? É claro que temos hoje uma renovação com a professora Mônica Gonçalves, que está na coordenação, do professor o pesquisador Daniel Casimiro, que também está junto conosco na parte de inovação. Mas eu e o Rocinho já temos mais de 40 anos na universidade, a gente já era para estar até aposentado, né? Mas a gente ama tanto o que faz que pretende continuar ainda por alguns tempos. Mas a gente está preocupado, evidentemente, com essa sucessão também,
para que o PEASA ele possa ter continuidade, né? E a gente vê em Daniel e Mônica Gonçalves essa possibilidade e também a chegada de outras pessoas, né? A retomada de outras pessoas que já trabalharam conosco no programa. Mas acho que a gente transformou muitas vidas. Eu acho que se vocês tiverem um dia a oportunidade de fazer um segundo momento com entrevistas no campo, né? A gente pode até organizar isso, né? Para a gente fazer entrevistas no campo, para vocês conhecerem alguns projetos que a gente desenvolveu ao longo dos anos nessas comunidades. São mais de 30 comunidades atendidas nesse período todo, né? Muitas tiveram suas vidas transformadas, né? E eu diria que, assim, mesmo com uma atividade muito franciscana, que a gente realmente faz as coisas com muito pouco recurso, a gente tem tido um resultado bastante interessante, né? Esse programa de educação para jovens está deixando a gente assim, muito otimista, né? Porque a gente está vendo nos 2 municípios que a gente plantou uma transformação muito grande no projeto de vida das crianças, dos adolescentes. Tem professor que diz, eu não conheço esse meu aluno que é de matemática, eu não conheço esse meu aluno que é de geografia, porque na disciplina de geografia e matemática é um aluno morgado, é um aluno sem interesse. Quando ele vai para uma atividade que é mão na massa, que ele entende o que ele está aprendendo e para que ele está aprendendo, há uma transformação, né? E isso está, inclusive, reverberando também na própria disciplina regular. Então, os professores passam a entender que na metodologia ativa, né, ele, numa educação ativa, onde ele ativa o cérebro do jovem, ele tem um ganho maior. Então, ele começa a fazer isso em matemática também, ele começa a fazer isso em geografia. Então, esse programa nosso de educação para os municípios, acho que é o nosso grande olhar para o futuro, sabe? Realmente, ele é marcante na vida da gente. O MBA também é muito importante para a gente, porque a gente capacita vários profissionais do Nordeste, né, para ter essa visão empreendedora, seja na universidade, seja na empresa, né? Então, a gente capacita, inclusive, produtores rurais também, né, que já tem nível superior. Nossa turma normalmente tem 3, 4, 5 produtores rurais que participam desse curso, desse MBA, e que transforma a vida deles também, né? Então, esse MBA para a gente é muito importante também. Agora, o nosso carro-chefe, os nossos 2 carros-chefes são o atendimento, a transferência de tecnologia para as comunidades rurais, né? E a questão do Museu do Semiárido, que são coisas muito importantes, né? Na transferência de tecnologia, a gente está levando, inclusive, da pequena produção para as escolas, e nesse programa de educação empreendedora, a gente está construindo nas escolas um quintal ecoprodutivo, com todas as tecnologias para as crianças aprenderem mão na massa dentro da própria escola. Essa é uma inovação que a gente está trazendo também no programa, né? Então, as escolas todas estão, antes de implantar o programa, se preparando em termos de infraestrutura para poder ter ali dentro uma avicultura caipira, escola, uma unidade de produção artesanal de queijo, uma unidade de produção artesanal de frutas, né? Derivado de fruta, uma cisterna de produção, um sistema SARA, né? Inclusive, nós estamos implantando esse quintal produtivo modelo no reassentamento rural de Itatuba, que é um outro projeto nosso muito importante, que a gente está acreditando muito que o PEASA vai poder também ajudar a transformar aquelas vidas. São 100 famílias que estão sendo reassentadas do MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragem, que foram prejudicados com a implantação da barragem de Acauã, na Paraíba, que nós estamos lá desde o princípio. Obrigado e parabéns aos que fazem o PEASA, né? Vida eterna, né? E a vocês, obrigado. Até a próxima edição do Conexão UFCG.